Bom, vamos lá. Na aula 25, né, vou continuar dando continuidade aos slides anteriores, né? Só que o assunto é outro, né? Eu vou falar sobre a energia, né, como o instrumento para fins de desenvolvimento econômico, tá? Então, tem alguns aspectos que eu vou abordar aqui agora, que eu acho que são essenciais, né, que de certa forma tem a ver com sustentabilidade. Porque muitas vezes, né, deparamos assim com projetos, processos, né, que promovem a sustentabilidade, que os impactos ambientais são menores, mas muitas vezes os custos são altos a ponto de tornar inviável economicamente. Por exemplo, alguma fonte de energia renovável que cause menos impacto ao meio ambiente, mas será que as pessoas gastariam mais para ter uma fonte ambientalmente aceita, de uma fonte de energia, uma energia ambientalmente aceita? Isso vale a mesma coisa com alimentos, com qualquer produto assim, é, com produtos dos mais diversos, né? Será que alguém compraria um computador pagando muito mais caro, mas não vou falar computador, vamos falar uma coisa mais palpável, veículos. Será que alguém compraria um carro elétrico que teoricamente causa menos impacto ao meio ambiente? Será que alguém compraria um carro elétrico mesmo pagando muito mais caro? É uma coisa a se pensar, né? Então aqui eu coloquei essas informações, né? Porque, olha só, fatores que viabilizam e inviabilizam um projeto de geração de energia elétrica, eletricidade. Então vai lá o empreendedor, né, faz um projeto, faz todo um projeto, dentro desse projeto, né, faz uma análise de viabilidade econômica. E claro, né, que o sucesso do empreendimento, né, se dá pela competitividade, né? Então, uma coisa muito importante para um empresário, custo de instalação de um projeto, de uma hidrelétrica, de uma termoelétrica, agora estou falando muito, né, de uma usina solar fotovoltaica, custo de operação e manutenção, que sabe-se que também existe, por exemplo, centrais elétricas que o custo de instalação é alto, mas a operação é barata, né? Instalação é alta, operação razoavelmente alta e manutenção baixíssima. Tem muito disso, né? E claro, né, que não tem como desenvolver um projeto, especialmente de grande porte, né, se não tem uma aprovação por um órgão competente, né? Se for, por exemplo, um projeto que causa impacto dentro do município, então tem que recorrer a um órgão municipal. Se for, por exemplo, a geração elétrica, não vai depender apenas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mas está se falando, por exemplo, né, conectar uma usina ao Sistema Interligado Nacional, à rede elétrica. Aí tem que ter aí, entrar em contato com órgãos estaduais e também federais, tá? Mas quando fala, né, aprovar algo por órgãos competentes mediante estudos e relatórios de impacto ambiental, é um nome bem genérico que eu dei, né? Existe relatório ambiental preliminar, algum relatório, né, que permita a construção, algum relatório que permita a sua operação, né, isto é, após a construção, né? Existe aí todo um procedimento, né, que deve ser seguido, né, para conseguir, né, levar adiante um determinado projeto. Agora, uma parte, né, que dependendo, se for, por exemplo, um projeto novo, de uma fonte nova, é algo mais difícil de mensurar. Até mesmo, né, em soluções já consolidadas, vamos supor uma hidrelétrica, tem que levar em consideração alguns impactos e muitas vezes o ser humano não consegue prever tudo. Por exemplo, construir uma usina hidrelétrica, mas que não estava prevendo a mortandade de uma certa espécie de peixes. Pode acontecer, né? É como, por exemplo, geração eólica, que está expandindo aí mundo afora. Aí depois descobriram, né, que as pás eólicas causam impactos às aves, aos morcegos, né, ocasionando uma mortandade deles, né? E aí, né, existe até, né, quando se fala, né, dos pontos negativos, tem a réplica, né, a resposta, né, aos pontos negativos, né? Tá matando, a geração eólica está matando pássaros e matando morcegos, né? Mas a geração elétrica para aquela fonte mata menos animais do que a outra, uma concorrente, por exemplo, uma termoelétrica, né? Tem muito disso também, né? Abordar aí, apesar do ponto negativo, mas tem outros positivos, né? Ou aquele ponto negativo não é tão negativo em comparação
a outra fonte que causa mais, né? Vocês entendem o que eu estou falando, né? Mas, por exemplo, quando fala por parte do consumidor final, claro que ele quer saber, o mais importante é o preço da energia elétrica que chega na tua casa, né? Por parte dos empresários, sem dúvida, né? Os três primeiros são mais importantes. Instalação, operação, manutenção e se ela é aprovada ou não. Aí, por exemplo, se for pensar numa hidrelétrica, uma hidrelétrica que instalada num rio que corre por várias cidades, no mesmo estado, aí tem que pedir autorização na Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Agora, se for correr aí, se em 2 ou mais rios, aí é bom solicitar para um órgão federal. Por quê? Porque a construção daquela usina vai causar impactos no rio inteiro, quer dizer, o rio inteiro não, a sua jusante, um pouco, né, na sua montante, um pouco, mas principalmente a sua jusante, porque a construção de uma hidrelétrica vai permitir a alteração da dinâmica, né, da vazão da água, tá? Que vai ocasionar aí, pode até ocasionar numa alteração para cima ou para baixo da população de peixes. Você vai construir uma hidrelétrica, vai diminuir, né, o número de peixes subindo, né, mesmo, né, instalando, né, uma escada para possibilitar piracema, mas vai interferir negativamente de alguma forma, né? Então, quando eu falo impactos ambientais, é tudo isso que vocês estão vendo aqui, tudo isso que eu tinha comentado anteriormente. Poluição do solo, da água, do ar, visual, sonora, o que seja. Tá? Fator de emissão é uma coisa muito importante na geração elétrica, mais para frente eu vou falar sobre isso, né? Que é quanto de CO2, aí melhor dizendo, CO2 equivalente é emitido por quilowatt-hora de energia gerada. Quando eu falo que CO2 equivalente, significa o quê? A somatória, né? Do quanto que é emitido dos gases, né? Que dizem os especialistas que é grave efeito estufa, nas suas devidas potencialidades, né? Por exemplo, uma tonelada de CO2 tem o fator 1, mas uma tonelada de gás metano tem fator 21, isto é, o impacto causado por 21 toneladas de CO2 é a mesma que uma tonelada de metano. Tá? Embora em volume, tanto, né, multiplicado nas suas devidos potenciais, o potencial total é maior por parte do CO2. Uma coisa muito importante, né, aspectos tecnológicos e disponibilidade de tecnologia nacional. Como assim? Por exemplo, a geração termonuclear. O Brasil ele importa quase toda a sua tecnologia, ao contrário da hidrelétrica, que quase toda ela é desenvolvida no Brasil. E isso, o fato de ter um predomínio tecnológico, isso ajuda muito. Quando fala predomínio da tecnologia, não é apenas conhecimento, mas são equipamentos mesmo. Porque, por exemplo, os equipamentos necessários para geração termonuclear, uma parte deles tem que vir lá da França, Estados Unidos, Japão, ou o que seja. Aí tem a questão da liberação dos equipamentos por parte das aduanas, facilidade ou dificuldade de transporte, né? E às vezes, né, dependendo de algum governo, ele pode atrapalhar até mesmo impedir, né? Muitas vezes por questões ideológicas. Atrapalhar ou mesmo impedir a aquisição dos equipamentos e sua instalação. Isso acontece. Raro, mas acontece. Tá? E não apenas a geração elétrica, mas em muitas coisas, muitas atividades produtivas aí têm aí estímulos ou desestímulos por parte de algum governante da ocasião, tá? Ou até mesmo uma divulgação até acima do normal de uma tecnologia, independente dos seus impactos ao meio ambiente e impactos até mesmo econômicos, como, por exemplo, promoção de uma fonte de energia, mesmo sendo mais cara do que a média. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, é claro, né, que esse ponto aqui, aspectos tecnológicos e disponibilidade de tecnologia nacional, é algo muito nebuloso, né? Porque a outra coisa também, claro que o poder público, né, vai querer estimular, né, por questão de geração de empregos, principalmente, né, estimular uma tecnologia que já existe no Brasil. Mesmo se não tiver, né, vai ter que fazer acordos aí para aquisição dessa tecnologia. Né? Como aconteceu recentemente, né, com a compra de caças por parte do governo brasileiro, né, em que assinou-se o contrato para receber tecnologia, no caso vindo da Suécia. Aí vem o quê? 2 ou 3 caças montados na Suécia e o resto montado no Brasil, né? Então é algo não apenas econômico, mas também estratégico, etc. Né? Algo bem complexo de explicar. Que mais?
Claro que tem outros aspectos, né, Lu, que eu já tinha falado, né, questão da logística. Por exemplo, uma pá eólica, as pás eólicas estão ficando cada vez maiores e está ficando cada vez mais difícil o seu transporte, tanto que vai chegar um ponto que as indústrias de pás eólicas instaladas no interior vão ser desativadas, vão ter que ser instaladas num porto, com estrutura portuária. Também porque a tendência é construir mais usinas eólicas offshore, isto é, usinas eólicas no meio do mar. É, porque pode instalar usinas maiores, impacto ao meio ambiente é menor, é, a geração elétrica é maior, né? Porque não tem prédio, não tem floresta, não tem nada que interfira, entre outras coisas. Isso não apenas com as eólicas, é muito comum com geradores de hidrelétricas, turbinas, que são equipamentos muito grandes que necessitam de um forte aparato aí de mão de obra especializada, transporte específico, caminhões especiais, né, forte apoio logístico para tal. Disponibilidade de insumos e sua intermitência, isso é mais principalmente combustível, fontes renováveis, por exemplo, uma hidrelétrica. Um rio, quase todo, praticamente qualquer um no mundo afora tem uma variação da sua vazão. Tem momentos que chove mais, tem momentos que chove menos, é natural. Então o que acontece? No momento que o nível das águas e seus reservatórios diminuírem, a tendência é gerar menos energia e vice-versa. Então isso seria intermitência, é a alteração do fornecimento de um insumo, pode ser água, vento, energia solar. Por exemplo, uma usina solar fotovoltaica, lógico que não vai operar à noite. Dificilmente, não vai operar sua plena carga em dia nublado. Isso que eu quero chegar. E geração eólica é mais complicado de todos, na minha opinião, porque a velocidade dos ventos muda muito. Tá? Então, intermitência é isso. Outra coisa também, uma usina que queima biomassa, por exemplo, bagaço de cana, palha de arroz, resíduos da indústria madeireira. Se for o resíduo industrial, é mais comum em que a quantidade de resíduos seja mais constante. Agora, se for pensar em resíduo agrícola, aí, né, os produtos agrícolas em geral, né, são colhidos, tem uma época onde a produção é maior, a colheita é mais frequente. Então tem época que pode ter insumo demais, né, isto é, combustível demais, outras combustíveis de menos. E quando tiver combustível de menos, a operação, né, a geração elétrica pode parar, uma produção industrial pode parar, para manutenção, por exemplo, mas aí esse tempo que está parado, o material continua chegando, o resíduo continua chegando e é aumentando o estoque. É o que acontece com a geração elétrica por meio da queima do bagaço de cana e um pouquinho de palha. A palha é um resíduo agrícola, né? Porque você vai colher por colheita mecanizada. Se for colheita manual com queimada, né? A queimada, a palha vai junto. Mas se for colheita mecanizada, uma parte da palha vai para o solo, né? Para reposição, né, dos nutrientes, para proteger o solo contra erosão, etc. Uma parte da palha também pode misturar o bagaço de cana, que é um resíduo industrial, proveniente da extração do caldo da cana, deixar no lado de fora, deixar secando ao sol, etc., né, para depois queimar para gerar energia. Então, por exemplo, a entre-safra da cana, dependendo do lugar, de 3 a 5 meses. Nesse período, os usineiros podem aproveitar para efetuar as devidas manutenções. Manutenções prolongadas, tá? Troca de moenda, troca de rolo de moenda, troca de tubulações, de componentes das caldeiras, componentes de maior porte. Ao contrário das manutenções mais curtas, né, que são coisas mais simples que dá para fazer quando tiver chovendo, quando tiver aquelas paradas de 1 ou 2 dias, por exemplo, né? Então é o seguinte, no caso de uma usina que queima bagaço de cana, a entre-safra estavam, por exemplo, de dezembro a março. Aí tem esse período para fazer as manutenções mais longas. Só que as caldeiras podem estar a plena carga, não tem problema. Pode queimar bagaço apenas para gerar energia elétrica. Tá? Mesmo que a produção de açúcar e de etanol esteja interrompida. Mas tem momentos que a caldeira tem que parar a sua operação, né, para efetuar as manutenções programadas. Quando eu falo manutenção programada, né, manutenção de alguns dias, algumas semanas, né, melhor dizendo, né, para fazer alguma limpeza, trocar algum componente, algum equipamento, algo mais a longo prazo.
Mas também existem as manutenções a curto prazo, mesmo que programadas, né, para fazer alguma limpeza mais rápida, e as não programadas quando ocorre algo imprevisto. Vamos dar o exemplo aí, né? Quando queima bagaço com muito açúcar, quando há falha na extração do caldo, fica retido muito açúcar no bagaço, a tendência, né, o açúcar vira caramelo e aí atrapalhar, né, a transferência de calor, né, atrapalhar, até mesmo impedir a produção de vapor. Aí tem que fazer uma parada, uma manutenção não programada, perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro com a venda da energia elétrica, com o fornecimento de vapor e pagando até multas. Porque ao fornecer energia elétrica, a Operadora Nacional do Sistema Elétrico está esperando que seja um fornecimento constante de energia elétrica, né? Mas essa é outra história. Então, disponibilidade de insumos e sua intermitência, respeitando os períodos. Não estou dizendo que é fornecer todos os dias do ano, 24 horas por dia. E quando há o fornecimento, né, não é um fornecimento a plena carga, como no caso dos ventos e do sol. E quando fala em intermitência, é muito difícil de prever, porque é muito difícil de prever a velocidade dos ventos e, por consequência, o quanto de energia que vai ser gerado por um gerador eólico. É difícil. Difícil também ter uma ideia de quanto de energia elétrica vai ser gerada por parte dos módulos fotovoltaicos, porque em um determinado momento pode ficar nublado e aí ter menos radiação solar. E como é que você vai, ou como é que a empresa concessionária de energia vai passar esses dados para o Operador Nacional do Sistema? O Operador Nacional do Sistema vai perguntar quanto que você vai fornecer de energia amanhã. É difícil de prever. Quanto maior o período, mais difícil ainda. Uma coisa é saber o que acontece amanhã. Qualquer coisa nas nossas vidas, né? Amanhã é mais difícil de prever, mas o que vai acontecer semana que vem? É mais difícil. O que vai acontecer no mês que vem, no ano que vem? É aí onde eu quero chegar. E tudo isso interfere no quê? Na viabilidade ou não de um projeto. Tá? O que vai acontecer com o governo federal, com o país daqui a 4 anos? O que vai acontecer quando tiver outro presidente? Né? É difícil, né? Porque muita coisa pode acontecer. O aumento do PIB, uma queda do PIB, uma alteração do fornecimento desses insumos, uma alteração da intermitência aí devido a algum impacto ambiental, enfim, né? Algum desequilíbrio ecológico. Isso acontece muito, por exemplo, com o fornecimento de água para geração elétrica. O que está acontecendo no Rio São Francisco, que o fornecimento tem diminuído cada vez mais e isso tem causado aí uma queda da geração elétrica. Tá? Uma coisa muito importante, o que fazer com os componentes, com os equipamentos depois da sua vida útil? Dá para estender a vida útil? Em alguns casos dá, mas alguns não. Por exemplo, os módulos fotovoltaicos foram projetados para uma vida útil de 25 anos. Mas é claro, se continuar por 30, 40 anos, ele vai continuar funcionando, mas com uma forte possibilidade do quê? De uma queda na sua eficiência. Quando você compra um módulo, está lá 17%, mas daqui a 30 anos vai estar o 17%? Não, porque tem ação do tempo, desgaste dos componentes, isso é natural. Pode acontecer que aquela perda que já está lá no contrato, aquela perda que já está lá no manual, ela não consolide. Então, pode ser que não haja perdas que continue gerando com a mesma eficiência durante a sua instalação. Mas tem uma coisa também. Com o passar do tempo, a eficiência dos módulos de qualquer sistema de conversão de energia tem aumentado. Principalmente daqueles que a eficiência é baixa ainda, como os módulos fotovoltaicos, em que 17% é o número considerado normal. Então, daqui a 25 anos, pode ser que o módulo já esteja com eficiência de 30%. Você não vai querer trocar? Lógico que vai. Na mesma área, gerar mais energia elétrica? Ótimo, né? Principalmente quando, por exemplo, vamos supor, alguém está morando sozinho, aí casa, vem 2 pessoas, tem filhos, 3, 4, aí o consumo de energia aumenta, né? As necessidades de energia aumentam. Então, quando fala desse comissionamento, podemos pensar na questão ambiental, como no caso da geração termonuclear. Podemos pensar na troca de um equipamento por outro mais eficiente, de maior eficiência, ou substituição de peças, materiais que já estão sofrendo com desgaste, que já apresentavam uma eficiência mais baixa do que durante a sua construção. É o que acontece, por exemplo, com geradores em geral, gerador hidrelétrico, termoelétrico, né, que são máquinas rotativas. Né? E quando fala em reciclagem,
Por exemplo, módulos fotovoltaicos estão passando por um dilema, porque, por exemplo, os módulos que tem hoje, a grande maioria dos que tem hoje foram instalados há poucos anos. Mas durante o transporte, durante a sua montagem, ocorre quebras, ocorre problemas na produção, geram-se refugos. O que fazer com as células fotovoltaicas? Porque o módulo fotovoltaico é aquela placa, né? Que é vidro, dá para reciclar. Armações de aço, de alumínio, beleza, dá para reciclar. Mas e os materiais em si? Como é que vão fazer para reciclar? Até hoje não foram desenvolvidas tecnologias eficazes para reciclar 100% desse material, decorrente de quebras ou também decorrente de falhas na produção. Materiais que não passaram, que tiveram alguma não conformidade, que não foram aprovadas, né, por algum motivo. Isso já dentro da indústria, né? Uma coisa muito importante por parte também do poder público é o impacto econômico causado pela construção e depois pela operação de uma usina, porque a construção, lógico, gera muito mais empregos do que a operação. Uma hidrelétrica, por exemplo, necessita de dezenas de milhares de pessoas, uma hidrelétrica de grande porte, dezenas de milhares de pessoas, mas durante a sua operação apenas algumas dezenas. Tá? Mas independente das atividades, né, de construção e operação, vai se gerar renda, cada um com a sua forma. Né? Durante essa construção, os recursos financeiros que vieram do estrangeiro, de algum grupo empresarial, incidiram naquela região, naquela cidade, e aí pagando salários, as pessoas consomem naquela cidade. Desenvolvimento econômico, né? Mas o problema é depois, quando inaugurar, né, essas pessoas vão ter que procurar outro emprego, vão embora, ou ficam lá em uma situação de subemprego, desemprego, etc. Né? Mas durante a sua operação, por exemplo, a produção de energia elétrica tem os royalties, que são o quê? São como se fossem impostos, mas é decorrente de ações que causam interferência permanente no meio ambiente. Que vai desde, por exemplo, a construção de uma hidrelétrica, a presença de uma usina, uma hidrelétrica, por exemplo, a presença de linhas de transmissão. As linhas de transmissão passam por vários municípios e cada município recebe um tanto de royalties anuais. Por quê? Devido à ocupação territorial daquelas linhas de transmissão, que é uma ocupação permanente no seu município. Quando falo ocupação permanente, é porque não é permitido outra atividade econômica. Não tem como construir prédios, casas embaixo de linhas de alta tensão. Por exemplo, quando você vai construir uma hidrelétrica, forma um lago artificial que vai ocupar áreas e que torna-se causa de certa forma um prejuízo aí à população ribeirinha. Por exemplo, o lago que alagou uma vila inteira, uma cidade inteira, uma indústria que teve que ser reconstruída, enfim. Tá? Então, falei impactos negativos também e também positivos. Negativo, a natureza, o fato daquela pessoa ter sido deslocada para um outro lugar que não está acostumado, né? O cara estava acostumado com aquela roça dele, que era bem produtiva, teve que se deslocar para uma área onde o solo é menos fértil. Tá? Tem a questão sentimental também, né? A cidade onde nasci, a minha casa onde eu nasci foi alagada. Né? Na Alemanha, por exemplo, né, ainda acontece, por exemplo, demolição de vilas inteiras para abertura de jazidas de carvão. Parece ser absurdo, mas acontece. Né? Pagando lá suas devidas indenizações. Né? Mas vamos lá, geração de renda e arrecadação de impostos. Né? Royalties entrando no tesouro do município, do estado ou da União. Beleza. Por exemplo, numa estrada, a cidade onde tem pedágio arrecada mais royalties do que as cidades que a estrada passa por ela, mas não tem pedágio. Né? Por exemplo, sobre usinas, né, hidrelétricas, a cidade que mais recebe royalties é aquela onde está a casa de máquinas, onde está a usina propriamente dita. Por exemplo, a cidade de Foz do Iguaçu recebe muitos royalties porque a usina hidrelétrica de Itaipu está em Foz do Iguaçu. Mas tem outros municípios próximos que também recebem royalties por quê? Por causa do lago formado. Né, que deve ser em torno de
15, 20 municípios brasileiros, né? Isso se contar os paraguaios. Só que a política de royalties no Paraguai é bem diferente. Tá? Bom, já falei demais aqui dos impactos econômicos, né? Curva de aprendizagem, o que é isso? É o desempenho, né, econômico, né, de fontes de energia. Como assim? É a variação do custo de produção. O que temos observado, né, em muitas fontes, por exemplo, a eólica e a fotovoltaica, é a queda do custo de produção da energia elétrica por elas. Acho que, se não me engano, vai ter um gráfico mais para frente, mas se não tiver, só para colocar lá, curva de aprendizagem ou curva de aprendizado, geração fotovoltaica, aí aparece lá uma curva decrescente do preço dos últimos anos para cá. Eficiência energética é aquele negócio, né? O quanto que você recebe e o quanto que você gera. Por exemplo, eficiência energética de um carro a gasolina, até falei no vídeo anterior, 20%. Se unidades de energia entram energia química embutida no combustível, gera apenas 20 nas rodas. E exergética, aí é algo mais aprofundado, né, que leva em consideração aquela parcela, a parte da energia realmente útil. Tá? Então, existe eficiência energética e eficiência exergética. É muito interessante fazer os dois, né? Quando você quer comparar, vamos dar exemplo de carros, né? Comparar os dois veículos de desempenhos diferentes, ou dois do mesmo modelo, mas mudando alguns aspectos no motor, né? Por exemplo, um carro modelo X é a gasolina, o outro a diesel. O outro teve uma variação lá na tecnologia em comparação a outro carro que não tinha. Análise do ciclo de vida, né? O carro, como falei antes, é o impacto causado, no caso, nesse exemplo aqui, pela geração de energia elétrica por aquela fonte. Fator de capacidade, o que é isso? É a relação entre a energia elétrica realmente gerada por uma usina em um determinado período de tempo sobre a energia que era para ser gerada em sua capacidade plena, em sua capacidade máxima. Por exemplo, existe fator de capacidade anual. Aí você calcula o quanto de energia que foi gerado no ano sobre, é uma cálculo de divisão, tá? Sobre a quantidade de energia que aquela usina poderia produzir 24 horas por dia, 365 dias por ano, se tivesse a plena carga. Aí nós temos uns valores assim bem curiosos, mas em geral vai de 0 a 1, 0 a 100%. Então, por exemplo, fator de capacidade da geração solar fotovoltaica. Com certeza, sempre menos de 50%, né? Porque durante a noite não funciona, né? Se for pensar fator de capacidade diário, mensal ou anual. Mas também dá para calcular o fator de capacidade naquele minuto. Por exemplo, embaixo de um sol forte. Aí pode ser naquele minuto 70%, 80%. Aí chega lá, do nada ficou nublado, diminui para 30%, 40%. Por exemplo, o fator de capacidade normal de um módulo, de um sistema fotovoltaico doméstico, uns 25% já é muito, 30% já é muito. Em dia de sol muito forte, a pino mesmo, 30% no máximo. Área direta e indiretamente ocupada por potência instalada e energia gerada. Tem muito a ver com sustentabilidade. Por quê? O quanto de energia foi gerada em cima daquela área impactada, ou a potência instalada em cima daquela área impactada. Por exemplo, a usina de Itaipu foi construída, teve que alagar uma área. Formou-se um lago artificial. É a maior usina do Brasil. Só que o lago formado pela represa de Itaipu não é o maior do Brasil. Sobradinho, na Bahia, é maior. Isto é, o impacto causado por Itaipu foi muito menor que o de Sobradinho. Por quê? Porque Itaipu gera muito mais energia, tem uma potência instalada muito maior. Geração de resíduos ou subprodutos, diretos ou indiretos. Por exemplo, ao queimar o bagaço de cana, gera como resíduo ou subproduto cinzas. É um resíduo gerado de sua atividade de forma direta. E de uma forma direta, resíduos ou subprodutos durante o processo da industrialização dos equipamentos, das placas fotovoltaicas, da turbina hidráulica, da turbina termoelétrica, enfim, né? Resíduo é algo que não presta para você. Subproduto é algo que pode ser útil. Muitas vezes vai resíduo lixo urbano, ok. Mas o que é resíduo para um é subproduto para outro. Você pode passar o seu lixo orgânico para o vizinho para ele fazer a compostagem. Aí para você é resíduo, para ele é subproduto. Tá? Bom, eu acabei fazendo esse vídeo só falando sobre esses aspectos, né? Aparentemente não tem nada a ver com sustentabilidade, mas vamos falar
que sustentabilidade econômica também é importante. Então não adianta nada ficar defendendo uma fonte de energia que ninguém vai querer montar, investir e empreender, porque não é viável economicamente, tá bom? Aí tem outros aspectos também, né? Considerações sobre tecnologias de conversão de energia, que é algumas informações a mais que eu preciso fazer, né? Que, a meu ver, né, tem um pouquinho mais a ver de sustentabilidade que os itens que eu abordei agora, tá? São alguns levantamentos, algumas considerações bem relevantes, tá? Mas eu vou interromper aqui por enquanto, tá? Espera aí que eu vou fazer o próximo vídeo, começando a partir desse slide.